Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do The Block. Meu nome é Gabriel e para comentar os assuntos da NBA, do outro lado da linha nós temos, como sempre, o Danilo. Fala, meu irmão, vambora, vamos seguir com mais um programinha especial. Energia boa do caralho. Eu tava com energia boa, tu já jogou lá pra baixo, mas vamos subir de novo, porque hoje eu quero energia lá em cima, que hoje Vambora. Tem muito assunto bom pra falar. Lembrando que essa é a nossa 40ª edição. Parabéns. Cada vez que a gente completa mais 10 edições, eu fico... É uma resiliência, tanto nossa quanto do nosso público. Exatamente. Mas nossa, vai. Mas nossa, Não, nós estamos aqui há 40 encontros. Mas do nosso público, pelo amor de Deus. Também. Mas tem uma parada também, é que a gente até agora não explicou. Porque a gente já chegou no 40 e não explicou do 36. Ah, é verdade. Verdade, a gente não explicou. Gente, enfim, pra quem não... Se você é um ouvinte atento, você deve ter visto que a gente pulou direto da edição 35 para a edição 37. A gente teve alguns problemas técnicos na edição 36, então a gente não gravou, e aí quando a gente viu para regravar, estava muito em cima da hora, então a gente resolveu pular. Então, assim, vamos deixar essa 36 aí no limbo, a gente pulou uma edição, e aí depois a gente volta para fazer uma... Enfim, quem sabe um dia a gente volta para fazer a edição 1 e a edição 36. Não, a edição 1 tá gravada, porque nós já seríamos presos. A edição, sim, a 36 nós perdemos, na verdade, né? Sim, o assunto é que não se perdeu. Os ouvintes não perderam conteúdo, perderam apenas o programa em si. Exatamente. Aqui que nem teve uma edição do UFC que não teve evento, mas eles pularam uma edição, então é a mesma coisa. Teve essa porra? Não sabia não. Teve, rolou. Acho que, se eu não me engano, foi o John Jones contra o Dan Henderson, enfim. Espetáculo. Essa é a 40ª edição do The Block, e nosso homenageado de hoje é o glorioso, maravilhoso Shawn Kemp. Shawn Kemp. Lenda do Seattle Supersonics, Superhawks. Supersonics. Superhawks, parece um Megazord, tá ligado? Sei lá. Enfim, The Rigging Man, como ele era conhecido. Ele participou de 6 All-Star Games, jogou a maioria da sua carreira entre 89 e 2003 pelo Seattle Supersonics. O auge dele foi de disputar as finais de 95 e 96, perdeu apenas pro Chicago Bulls de Michael Jordan e Scott Pippen. Foi o penúltimo título, inclusive, do Chicago Bulls. Quem quiser ver essa história melhor, tem lá no The Last Dance também. A gente tá citando muito The Last Dance aqui, né? Mas enfim. Shawn Kemp foi um grande atleta, mas que teve seus problemas também, né, com as drogas. Ele chegou durante sua passagem pelo Portland Trail Blazers, ele chegou a ser internado para fazer um tratamento. E aí, um cara que teve tantos problemas com as drogas, sabe o que ele faz hoje em dia? O que ele faz hoje em dia? Fuma. Ele tem uma loja de maconha. É pior que eu tinha visto isso. A minha segunda opção ia ser Dirige o Flow Podcast. Ele tem uma loja de maconha chamada... É um nome muito, muito tranquilo. Nada sugestivo. Shawn Kemp's Cannabis. Meu irmão, exatamente. Porra, meu irmão, ele atinge o público. Isso que mais importa. Certamente. Aí tem uma puta foto, não sei se você já viu, na época até ela lançou a lateral da loja dele, tem uma puta foto dele, uma puta grafite dele, com a camisa do Seattle Supersonics e várias referências, enfim, tem um grafite lindo lá. Quem for a Seattle um dia... Essa loja é em Seattle? É em Seattle. Pô, você tá em Seattle, você precisa de cannabis. Fala, meu irmão, você põe no Google, não sabia que em Seattle podia vender cannabis assim, não? Pode, já inteiro já pode, já, né? Nova York, Califórnia. Quase tudo. Essa loja foi inaugurada em outubro de 2020. Pô, novinha, então. Sim. Novinha. Pô, não usei nada lá na Califórnia. Poderia ter usado. Pois é, perdeu a oportunidade. Inclusive,
Um dos artigos que eles vendem lá nesse coffee shop são os biscoitos de cannabis do Gary Payton, que também é um cara que fortalece o comércio da maconha e jogou com o Shawn Kemp. Caralho, a NBA inteira é maconheira. A NBA inteira. É isso aí. Enfim, mas além disso, além dessas informações todas, eu sei que nosso público está ávido. Eles não aguentam, eles não dormiram hoje querendo saber o que aconteceu nesse dia na história da NBA. Eu sinto que tu usou o meu quadro. Que usou o seu quadro, cara? Eu tô Eu dando sinto importância que da vida. Não, eu sinto que você não gosta dele, que você fala mal dele, inclusive, e é com um tom de ironia, etc. Não gosto. Vou parar de fazer. Tá bom, não, eu vou parar de enaltecer, então. É, isso aí, fala mal. A gente fala mal do nosso programa, a gente fala mal de nós um para o outro. Por que a gente vai falar bem de um determinado segmento desse programa? Que já deveria ter terminado. É verdade, né? Aqui tá 40 edições, é muita. Eu já falei, é muita resiliência. É muita resiliência. Na verdade, 38 edições, né? Mas. Foda-se. É verdade. Cara, em 1947, no dia 22 de abril de 1947, o Philadelphia Warriors ganhou o primeiro título da NBA, uma vitória de 83-80 sobre o Chicago Stags. Aí você me pergunta, Philadelphia Warriors? Ué, mas não é o Golden State Warriors? Como assim? Como assim? O cara, o gafanhoto. Eles, na verdade... Gafanhoto. Eles... Na verdade, cara, o time foi mudar... eu pesquisei, por um dos temas de hoje, eu pesquisei muito sobre a ABL, que é a American Basketball League, e sobre a NBA, né? Um dos temas vai perpassar por isso. A gente vai explicar depois muito bem o que significa. E eu achei essa história interessante, cara. Filadélfia foi pra Califórnia, o Philadelphia Warriors foi comprado por um time da Califórnia em 1963, que ele se tornou o Philadelphia 76ers. E então, o Philadelphia 76ers não tem o título da NBA. Quem já tem o título de 1947 é o Golden State Warriors, por ter permanecido com o nome Warriors. Interessante, né? Foda-se, não é. Segue o programa. Eu gostei, cara, eu gostei. Você gostou? É legal. Obrigado. Eu gostei, cara, eu gostei. Parabéns. É um belo material de pesquisa que nossa equipe faz e te dá. Sim. Muito bom. Enfim, vamos pro programa? Vamos pro programa. Então, Danilo, no programa de hoje a gente vai... primeiro a gente vai falar sobre um assunto, depois a gente vai fazer um apanhado geral de algumas coisas que aconteceram na Liga desses últimos dias. Porém, o assunto principal desse programa é algo... Hoje é um programa para quem está dentro da nossa bolha de basquete, quem gosta de NBA e até para quem não gosta, não escuta muito, não vê muito a Liga e tal, etc. Por quê? O que acontece? Durante essa semana, na verdade na semana passada, e esse assunto transcorreu durante essa semana, foi um assunto nos programas esportivos e tal, etc., a criação da Superliga Europeia de Futebol, né? E que aí são 12 clubes, né? O Arsenal, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool e o Tottenham da Inglaterra, o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid da Espanha, o Milan, a Juventus e a Inter de Milão se juntaram e fizeram uma associação para fazer tipo um campeonatinho. O que foi? Não, que você falou a Mila e o Mila, eu só pensei no Netinho. E o grande sucesso, Mila, 1001. Onde tá Netinho? Morreu? Ele tava meio bombado, ele quase foi. Ele quase foi, ele voltou apoiando o Bolsonaro. Então vamos cortar o Netinho? Então morreu. Segue o programa. Então, o que acontece? E aí o pessoal deve estar perguntando, mas por que vocês vão tratar de futebol hoje? Na verdade, não é sobre futebol. Porque foi dito muito por aí, por alguns comentaristas, muitos comentaristas de futebol, inclusive, enfim, fazendo uma comparação descabida desse modelo em que esses times se juntaram para fazer um campeonato entre eles, sem abrir espaço para mais times, só abrindo espaço para times do tamanho deles, poder aquisitivo deles,
que eles iriam disputar isso em detrimento à Champions League, né, que é a competição de clubes de futebol da Europa, e onde existe uma meritocracia, um classificatório, que é baseado em nacionais, enfim. Só que foi feito muita comparação de que, tipo, inclusive, o senhor Galvão Bueno, que diz aí que entende de basquete, que o esporte dele é basquete e tal, caralho, segunda-feira fazendo essa comparação imbecil no programa Bem Amigos. E visto toda essa situação, a gente está aqui, na verdade, para explicar para vocês por que essa associação é bizarra. Porque não existe qualquer comparação cabível para a gente falar isso. Que a Superliga Europeia é a NBA do futebol, ou que, enfim, a NFL, ou qualquer associação ao esporte americano. E a gente vai falar aqui com foco na NBA, porque foi a comparação mais falada. Isso aí, mano. Isso aí. Cara, na verdade, eu tava até pesquisando sobre a Superliga e tal, a Superliga Europeia. Quando começou, eu tive emoções mistas, né? Mixed feelings. Porque eu fiquei, porra, seria irado, realmente. Você só juntar times fodas pra você ter jogos fodas. Até mesmo porque, cara, o futebol... eu vou até entrar numa seara aqui de questão cultural norte-americana. Por quê? Por que a NBA faz tanto sucesso? Por que a NFL faz tanto sucesso nos Estados Unidos? E o beisebol, por exemplo, já está perdendo um pouco de notoriedade dentro do mercado norte-americano. Porque o basquete e o futebol americano são esportes que convidam à marcação de pontos. No futebol, cara, você pode ter uma partida de 120 minutos que termina 0-0. Tudo bem, vai pros pênaltis. Mas o jogo terminar 0-0, cara, é tipo a frustração maior de qualquer jogo. Tanto que se você fizer piada sobre determinada coisa, você chega sei lá, você tava afim de alguém e ficou no 0-0. Tipo, é ruim, sabe? É uma coisa ruim, é uma coisa que não gerou resultado, falei. Inclusive, queria só, nesse seu comentário, fazer uma colocação maravilhosa dita por Homer Simpson em um episódio dos Simpsons que fala sobre futebol. Que ele chega, enfim, é um episódio até que o Ronaldo Fenômeno participa do Simpsons. Sim, e ele tava no Real Madrid, o Ronaldo. Só que eu não me lembro da fala. Não, que ele... Enfim, a Lisa tá tarada lá pro futebol, tá querendo, e aí o Homer vai ser juiz e tal, não sei o quê, só que ele não sabe porra nenhuma, então ele começa a fazer um monte de merda. E aí, no final do episódio, ele chega e ele começa a entender de futebol. Aí ele chega pra Lisa e fala: Lisa, eu tô sabendo tudo de futebol, eu já vi vários jogos de futebol e eu quase vi um gol. Exatamente. Então, tipo, você ter um campeonato em que você envolva os melhores atletas todo momento e que você faz com que eles tenham partidas emocionantes a todo momento, seria algo interessante. Meu primeiro pensamento foi esse. Puta que pariu, seria legal, cara. Pô, maneiro. Pô, toda semana um PSG... Se bem que o PSG não estava incluso, né? Ele não foi incluído. Mas seria tipo um Barça e um Real a todo momento, um Chelsea e Bayern a todo momento, etc, etc, etc. Eu achei que seria legal. Depois eu comecei a ver alguns argumentos que realmente me trouxeram um certo ceticismo à Superliga. Mas começa aí com as ligações com a NBA, porque, cara, é um papo histórico, até, você tem que entender a formação da NBA. A gente não vai ser também palestrinha aqui não, relaxa aí você. A nossa intenção não é ser palestrinha, a nossa intenção é limpar um pouco a barra do basquete e da NBA, porque a NBA, bem ou mal, é o carro-chefe do basquete no mundo. Então, se você faz essas associações imbecis, que muitas vezes acontecem, não somente com relação à Superliga, com relação a várias outras coisas. Como eu sempre sou um ferrenho defensor de que, por exemplo, futebol e basquete são coisas completamente diferentes. Então, você falar que o cestinha de um determinado time é o melhor jogador desse time é errado, é falácia, sabe? Porque o basquete e o futebol são coisas completamente diferentes. Então, vai começando aí com o seu argumento, e eu vou adicionando aqui, até mesmo porque eu acho que o meu argumento vai crescer com o teu também. Nossa, bonito isso. Nossa, que lindo. A gente se completa, meu amigo. É isso aí. Não vai muito fundo, não. Mas vai. Não, tá tudo certo. Cara, então,
A princípio, quando você olha completamente cru, a ideia seria parecida. Só que aí você pega os melhores times e aí você fecha eles, blinda eles de forma que você tem, como você falou, sempre bons jogos, né? A princípio, essa ideia é cabível. Mesmo você tendo aqui, nesse meio desses times, o Milan, por exemplo, que não joga um campeonato europeu há anos, já, uma Champions League há anos, agora pelo que eu pesquisei, está em segundo ano, mas enfim, é um time que não está tendo um histórico bom, então se acaba totalmente com a meritocracia. Mas assim, na verdade, o que acontece? A principal diferença, para mim, que existe nesse argumento é o fim do... Por que as coisas se juntaram, né? Por que os clubes se juntaram? Esses clubes se juntaram com um objetivo só: blindar e conseguir mais dinheiro, né? Se blindar e conseguir mais dinheiro, fazer competições maiores, enfim, e até pressionar a UEFA, que é a Associação de Clubes da Europa, a fazer liberar mais dinheiro para os clubes, né? A NBA, na verdade, o que acontece? Eram 3 ligas diferentes lá no começo, né? Lá em 1949, antes da NBA se formar, existiam 3 ligas diferentes. Só que o que acontece? Essas ligas, elas sofriam tanto com... Elas não conseguiam ser rentáveis e elas sofriam com competições, tanto de campeonatos universitários até com competições do próprio Harlem Globetrotters, que era um time que, enfim, até hoje existe, um time itinerante que vai em vários lugares para jogar contra vários adversários, enfim, o objetivo era show. Então existia muita dificuldade para se tornar o basquete um negócio rentável, jogar em grandes ginásios, para grandes públicos. Então existia muito isso. Era muito ruim. Então o que aconteceu? 3 ligas se juntaram para formar a NBA. Na verdade, 2 ligas se juntaram para formar a NBA, a terceira vai entrar logo um pouco depois. 2 se juntaram para formar a NBA como para sobreviver, para elas serem rentáveis e sobreviverem. Então não era em busca de dinheiro, era em busca de sobrevivência. Para mim, começa por aí. A formação das 2 coisas é completamente diferente. Sim. Na verdade, um foi exatamente o que você falou, para a sobrevivência do esporte dentro do país, né? E a outra é rentabilidade. E mesmo assim, cara, eu ainda tenho sentimentos mistos, principalmente com relação à Superliga. Por exemplo, a NBA, ela nasceu dessa forma, era a ABL, a NBA, e depois tinha até a BBL, a BB não sei o quê. Eu pesquisei, mas agora me fugiu o nome, porque são várias siglas também, é chato pra caralho também. A NCAA, por exemplo, já existia desde essa época. Então, pra vocês, pra galera entender, cara, é uma série que explica e explora isso bem pra caralho, cara. Essa série é boa, é Ballers. Porque, com The Rock, Dwayne Johnson. Cara, é muito boa e explica exatamente como é que é a pressão da NCAA, né, nesse mundo dos esportes norte-americanos. Cara, a NCAA existia dessa época, os esportes universitários existiam dessa época. Então, porra, é muito pesado, cara. E quando você pensa somente em rentabilidade, cara, aí eu começo a me perguntar, tudo bem, é ruim porque ingressos mais caros, obviamente, aquela galera que geralmente gosta de ir aos jogos não conseguiria. A gente enfrentou isso aqui no Brasil há muito tempo atrás não, dentro de 10 anos nós sofremos isso, com ingressos caros pra cacete, para ir ao Maracanã, era o esporte do povo, não se tornou mais, o ingresso de arquibancada era R$100, R$150, o ingresso de Libertadores era a cara, porra, você tinha que vender um rim para comprar o ingresso, era muito caro. Mas também, cara, eu não começo a pensar também que os clubes estejam errados, porque bem ou mal, eles são provedores do espetáculo. Eles preparam os atletas, eles preparam os jogadores para que eles, da melhor forma, para que eles possam prover um espetáculo. É a mesma coisa na NBA. Os caras são treinados, os caras são fomentados de uma determinada forma para que eles apresentem um espetáculo ao público. Mas por isso que às vezes eu tenho um sentimento, eu falo, cara, tá, beleza, qual seria o seu contra-argumento quanto a isso?
E outra, a questão da meritocracia também, cara, principalmente de clubes, né? Porque clubes com menor expressão estariam excluídos disso. Acho que isso vai chegar nesse ponto também com relação à NBA, como por exemplo a D-League ou qualquer outro time que venha existir nos Estados Unidos, basicamente não existe, que são times de menor expressão, até mesmo porque não tem tanto mercado para isso. A importância do mercado... O mais importante, eu tô voando exatamente para construir um argumento de que a NBA, mais do que uma liga de times, é uma liga de jogadores. Sim. Mais do que uma liga de times que se reúnem, é como se fosse uma liga de jogadores que se reúnem. Cara, até fazendo um outro paralelo aqui, o racista filha da puta, Derek Chauvin, foi acusado, né? Foi condenado por todos os crimes pela brutal morte de George Floyd. Inclusive, no final, eu gostaria só de retornar esse ponto rapidinho, mas só para ilustrar um pouquinho, o Adam Silver, como comissário da NBA, apresentou uma declaração conjunta com a NBPA, que é a Associação de Jogadores da NBA. Ele não lançou uma declaração conjunta com os donos dos times, com os times em si. Ele lançou com os jogadores. Ou seja, é uma liga que se protege em si própria. Diferente da Superliga, que são basicamente presidentes de times, tanto que tiveram até entrevistas do Zinedine Zidane que ele não queria se posicionar sobre esse assunto, porque ele falou, cara, eu sou aqui um treinador, o que me mandar para jogar eu jogo. Ou seja, os jogadores não estão incluídos nisso. A discussão com a UEFA, a discussão com... Tanto que a UEFA partiu para uma questão digamos, de intimidação, de que, cara, se os times forem jogar, os times não serão punidos, serão excluídos das competições da UEFA. A UEFA também não é louca de fazer isso, mas o que mais bateu era jogadores não poderão jogar por suas seleções em competições UEFA e competições FIFA. Sim. Isso é muito mais sério. Ou seja, os jogadores não possuem voz nessa Superliga também. Se você criasse uma Superliga que você desse voz para esses jogadores, aí que eu acho que eu estaria até mais inclinado a seguir com a Superliga, como é com a NBA. Mas nesse caso não. São presidentes, aí que vem meu outro sentimento. Eu falo, beleza, são presidentes filha da puta, querendo nadar no dinheiro, principalmente agora depois da pandemia, que você não tem ingresso, você jogou basicamente 2 Champions sem público, etc., que você poderia ter ganhado uma grana absurda, você não ganhou. Então, você não tá dando voz a quem fornece o espetáculo. Quem fornece o espetáculo são clubes e os jogadores. Na NBA você tem isso, na Superliga não. Mas você também não tem isso na UEFA. E você também não tem isso na FIFA. Sim. Os jogadores, numa forma geral, no futebol, eles são muito pouco ouvidos. Muito pouco ouvidos. E assim, na verdade, eles são muito pouco ouvidos e eles falam muito pouco também. Eles falam muito pouco, eles se manifestam muito pouco. Não sei se por medo, não sei qual a causa, mas eles falam muito pouco. Na NBA você vê uma postura completamente diferente dos jogadores. Ano passado a gente teve, por exemplo, jogos não acontecendo. Esse ano a gente teve jogo não acontecendo por causa de morte de uma pessoa na cidade por conta de racismo. Então, assim, é um cenário completamente diferente, né? Quando a gente compara, é meio incomparável. Na verdade, a discussão é para dizer que é incomparável, porque é tudo diferente, entende? Outra coisa que eu queria ressaltar também, Dani, por exemplo, aqui você tem, quando você fala da Superliga, né, você tem 3 países e você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. 6 cidades, 12 times. Porque Arsenal, Chelsea e Tottenham são da mesma cidade, e na verdade são 7 cidades. Liverpool e Manchester City e Manchester United, Real Madrid e Atlético de Madrid são de Madrid, Barcelona de Barcelona, Milan e Inter de Milão e Juventus esqueci do nome do lugar. De Torino, isso, de Torino. Então, e outra, aí vem uma diferença também grande, que você vai pegar essa galera e você vai jogar só em lugares que estão esses times. Na NBA existe uma
um trabalho durante anos para você pulverizar cada vez mais, para atender cada vez mais gente. Hoje você tem times que fora o Los Angeles, que tem 2 times, porque tem demanda também para ter 2 times, você tem pulverizado por várias cidades. E isso deixa o negócio mais atrativo. Você se sente mais representado. E tem várias cidades ainda que não estão na NBA e querem times da NBA. Então, além dos países, que você vai focar em 3 países aqui, na NBA ela se preocupa em ser plural, ela se preocupa em estar em vários lugares. Para você, se você hoje tiver dinheiro, quiser adquirir uma franquia da NBA, vamos dizer que abriu aí, que nem surge, a gente já fez até programa sobre, vão abrir 2 franquias. Você não vai poder jogar essa franquia em Nova York, por exemplo, porque lá já tem o Brooklyn e tem o Nets, o Knicks. Você não vai poder jogar em Los Angeles. Talvez você não possa jogar em Milwaukee, que já tem um time e tá tudo certo. Ou seja, o que impera, lógico, que os caras que compram franquia são milionários, bilionários. Mas o que impera não é o dinheiro, impera tudo. Você ter demanda, você ter coisas para você poder encher o time, para você poder mover uma cidade em torno daquele time. Então, é foda, cara. Essa comparação me pegou pra caralho, assim. Pra mim, essa comparação foi um exemplo de como, tipo, muitos comentaristas dizem que dizem entender das coisas, eles vivem dentro da bolha deles. E a primeira comparação mais cabível que eles fazem vamos fazer o que... a liga de time, é verdade, só tem o time e não tem rebaixamento. Porque o argumento deles maravilhoso é esse. Não, porque a NBA não tem rebaixamento. Caralho, são franquias, gente. Pelo amor de Deus. Porra. Eu acho que qualquer cidadão... Não, desculpa te cortar, porque exatamente esse é o segundo ponto. Termina aí, termina. E aí, esse é o ponto pra mim, que, tipo, são argumentos rasos, entende? Ninguém se preocupa em entender a história, entender o contexto antes de dar uma opinião. Aí você vê um monte de opinião rasa, que nem do nosso querido Galvão Bueno, que ele encerrou o Bem Amigos na segunda-feira falando isso. Inclusive, eu trouxe a pauta por causa disso. Porque um desavisado vê isso e toma como verdade, quando não é. É surreal um tipo de comparação desse. Não, cara, e a estupidez parte demais, até exatamente por causa disso, que um dos argumentos que eu vi, e eu consegui associar algum certo tipo de convenção com a NBA, porque eu não encontrei nada que tivesse isso, você trouxe, obviamente, trouxe bem até, mas o primeiro ponto teria sido isso, não teria nem o mérito do time, porque na verdade esse time não seria rebaixado, esse time não seria punido de certa forma, mas esse entendimento vem muito do basquete, do futebol, e cai muito sobre o brasileiro, inclusive, porque o brasileiro, ele não sente uma vontade quase de enaltecer o campeão, ele sente uma necessidade de sacanear o rebaixado. Cara, é muito difícil você entender que, na verdade, o rebaixamento é muito nocivo pro esporte, pro futebol. Por quê? Vamos lá, o exemplo do futebol com a NBA. Cara, um time não vai mal, o time faz o tanking, etc. A NBA dá todos os tipos de soluções para essa equipe, que é o quê? É o draft. Então você pode escolher jogadores bons, você pode reerguer. O objetivo da NBA é reerguer essas franquias. O objetivo não é sacanear tanto o Knicks que ele não seja nunca mais campeão de alguma coisa, que o Knicks nunca mais tenha chance de se tornar alguma coisa, que o OKC nunca mais tenha chance de se tornar uma coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo não é fazer com que uma cidade tenha 35 títulos ao mesmo, em anos seguidos, porque na verdade isso tira o tesão do torcedor. Cara, não é legal, eu sou flamenguista, o Gabriel é tricolor, não é legal ver o Botafogo do jeito que tá, cara. Não é legal ver o Vasco do jeito que tá. Porque, na verdade, que tipo de contrato de mídia esse time vai conseguir? Estando na segunda divisão, não tendo nenhum jogador de expressão ali, para que chame o torcedor. E pior, para que cultive o torcedor. Para que cultive o moleque, que veja um ídolo e fale, puta que pariu, eu gosto desse cara, eu gosto de ver esse cara jogando, esse é o time do meu pai, então tá aí, eu vou, ou da minha mãe, etc. Sem sexismo também, só escapou.
Mas o que eu quero dizer é que, sabe, eu quero seguir esse tipo de sentimento familiar quase que existe, de comunidade, mas que esse time chegue em algum lugar. Qual é a empolgação que um pai botafoguense tem do filho ser botafoguense? Eu não sei pela história que teve no passado. Porque hoje você não tem, basicamente, e é triste. Curitiba, Portuguesa, cara, são clubes que estão falindo, etc. E você não tem uma opção de resgatar esses caras. Porque, basicamente, o time, quando fica mais rico, ele, obviamente, chama muito mais atenção e os moleques, as garotas, etc., que têm algum certo tipo de talento quando crianças, vão fazer exatamente peneiras para esses clubes, e esses clubes se fortalecem ainda mais, e você cria um nicho de superclubes. O que é escroto, o que acontece na Espanha, o que acontece na Inglaterra tem até uma pulverização, mas o que acontece na Itália, eu duvido que exista, se bem que tem uns retardados aí, mas que alguém diga o nome de 10 clubes hoje da Série A do italiano. Deem 10 nomes de times da Série A do francês. Porque você cria essa cultura e você cria exatamente o PSG, Mônaco, Lille, Lyon. Acabou. Você vai para a Inglaterra também, você vai para a Espanha também. O Atlético de Madrid que está conseguindo se sobressair nesse ponto, mas pouco. Você antes tinha até o Valência, você tinha, o clube até que o Riquelme jogou, esqueci o nome agora, mas que seja, que era amarela a camisa, me fugiu o nome agora. Mas basicamente o que existe é isso, porque você cria tantas dificuldades para o clube se reerguer, você cria tantas dificuldades para que ele possa criar um ambiente de vitória que faz com que o clube perca torcedores, entendeu? É muito triste, cara, é muito ruim e é muito triste. Não, certamente, cara, é complicado. E isso é um ponto que eu queria tocar também, que a NBA, por mais que seja uma liga fechada, a gente sempre existe um estímulo pela competitividade. Através do draft, através do teto de salários, que é algo que influencia muito, 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 muito. Não é porque o Lakers é o atual campeão e o time que todo mundo quer jogar, que ele vai conseguir contratar todo mundo. Porque existe um teto de salários. Você não pode gastar 235 milhões de euros em salários do nada. Como você tem, por exemplo, na França, o PSG, que paga o Neymar, paga o Mbappé, dá um salário de não sei quantos milhões para o Neymar, e, enfim. E aí eles botam lá aquele fair play financeiro, que não adianta de nada, porque chega um patrocínio, o time tem um sheik que é dono do time, aí curiosamente chega um patrocínio de uma empresa que é de um amigo do sheik que fornece o dinheiro que precisa. Então, assim, tem um oleoduto que passa pela Bulgária e... Então, assim, são coisas que as pessoas não... que elas têm que ver, entende? Que torna mais ainda essa comparação idiota, né? E tem outra coisa, cara. A NBA, ela tem donos, mas como você já disse, ela é uma liga de jogadores, e nos anos 70 e 80, principalmente, a NBA ela passou por uma aprovação muito grande de preconceito, de pessoas que achavam que o basquete era um esporte de marginal e etc. Enfim, ela passou por muitas provações até ela chegar ao que é hoje. Então, apesar dela ter donos, ela sempre foi uma liga de jogadores. Os jogadores sempre tiveram força, mas existiu muito preconceito até ela chegar onde é hoje. E aí, quando você leva para o futebol, cada clube tem meio que a sua origem. Tem clubes que têm origem rica, né? Enfim, tem clubes que têm origem popular. Então, é muito diverso isso. E você mexer numa coisa que é tão diversa assim é muito complexa. Tanto é que a gente viu aí pelo mundo as manifestações contra a Superliga. Vários times já saíram, inclusive. Já deixaram. O Manchester United, por exemplo, teve manifestação na porta do estádio do Chelsea contra a Superliga. Então são origens muito diversas. Então não dá para você tornar o debate tão raso assim. Exatamente. Tornar ele raso
dificulta o debate, dificulta o entendimento do que qual é o problema mesmo, porque se você verificar, você tem que ver o problema lá atrás, você tem o problema lá atrás, que não foi debatido e que está gerando uma bola de neve que chegamos a esse ponto, entendeu? São reclamações com a UEFA, que são mil também, etc, etc. Fazer realmente uma comparação com a NBA não faz sentido. E você falou bem, cara, jogadores não se posicionam no cenário europeu de futebol, inclusive até no brasileiro também. Não vejo jogadores realizando um tipo, caso de jogar durante a pandemia. Não vi pouquíssimos jogadores que realmente se levantaram e falaram, cara, não acho correto e tudo mais, tanto que surge aquela figura até daquele treinador do América Mineiro, esqueci agora, Lisca. O Lisca, que falou, não quero a Copa do Brasil, bababá, bababá, bababá. Cara, quando surge uma figura dessa, aí que todo mundo começa a debater um ponto que era quase óbvio, entendeu? Era quase, meu Deus do céu, você acha que o time, infelizmente, joga em Manaus, tem toda a estrutura que o Corinthians tem, que o São Paulo tem, que o Atlético Mineiro tem? Lógico que não, cara. E você está envolvendo viagens gigantescas, um país continental, de proporções continentais, que envolve a saúde de muita gente. E quando os jogadores não têm voz, os jogadores não têm a possibilidade de falar como tem na NBA, é muito nocivo. E isso envolve também os times da Europa, né, de futebol. E de todos os outros lugares também. Então, cara, comparações como essa realmente dificultam a discussão central que deve ser feita. A gente não quer jogar aqui a discussão central. A gente só quer falar, meu irmão, tá errado o argumento de que a Superliga seria igual à NBA e comprar essa ideia como uma ideia, um argumento fechado. Porque não é. Sim. É equivocado. Não é, cara. Eu levantei esse tema mais pra gente falar sobre isso mesmo, pra gente entender, pra gente expor nossos argumentos contra. Enfim. E, assim, fica aí a lição pra... Enfim, pra quem escuta já a gente, sabe mais, também deve ter achado essa comparação bizarra. Mas para quem está chegando agora, talvez, viu indicação aí do amigo, escuta aí para ver isso, que bosta que é e tal, ficam aí os motivos que tornam completamente diferente uma comparação dessa, que torna completamente descabido. E aí fica, na verdade, o desejo aí, tipo, convite. O convite de sempre que você fosse informar sobre alguma coisa, ver com... Tem muita gente falando na televisão e tal. O que acontece? Eu nem julgo, porque muitas vezes na televisão, quando você liga no Seleção Sport TV, no bate-bola da ESPN, no Central Fox Sports, são caras que falam sobre tudo, entende? E eles são generalistas. Eles mal sabem de futebol. Às vezes eles mal sabem de um time que vai jogar. Eles mal sabem do time que vai jogar. Tem um caso clássico, para ilustrar um pouquinho isso, que é de 2019. O Paulo Henrique Ganso, jogador do Fluminense, foi fazer estreou num jogo, e aí no jogo seguinte, que era pela Copa do Brasil, ele não podia jogar. Os caras da ESPN fizeram uma pauta toda do programa falando da atuação do Ganso. E o Ganso não tinha jogado. Entendi, o cara não tinha jogado. Então, assim, são caras generalistas, eu nem culpo eles, porque realmente é aquilo. Se você for pegar realmente um especialista para falar sobre cada time, o que para mim deveria ser feito, mas enfim, vai ser algo mais caro, vai ser algo mais dispendioso, e as TVs não estão preparadas para falar isso. Quando a gente fala de basquete, então, quando a gente fala de esportes menos prestigiados e de clubes menos prestigiados pela mídia e tal, etc., é ainda mais difícil. Então, assim, fica aí o alerta, o convite também para se informem em fontes mais especializadas, mais seguras. Não estou falando, tipo, escute sempre o The Block, até porque, enfim, a gente vai falar alguma coisa aqui que preste, mas a gente também fala muita bosta. a gente que é, entre muitas aspas, especialista no assunto, fala merda pra cacete de basquete, imagina o cara que na televisão que vai comentar a NBA uma vez na vida, entende? Então, é muito pior.
Então é isso, cara. Se informem aí em fontes seguras, fontes especializadas, que não vocês o debate raso como acontece. E vocês não deixando o debate raso, todo mundo só tem a ganhar. Exatamente. E evitar fazer comparação também, cara. Ainda mais com algo que você não tenha pelo menos o mínimo de estudo para falar. Porque fica muito difícil, cara. A educação parte exatamente de você fazer um fact-checking, você realmente se informar sobre os assuntos, tanto que eu não sabia a Superliga tão a fundo, a ponto de saber discutir com alguém ou fazer comparações. Isso aqui é igual a NBA, isso aqui é igual a NFL, isso aqui é igual ao campeonato russo de futebol. Cara, não, calma. Quando você faz comparações, você já está juntando as duas coisas no mesmo cesto. E se você não sabe o que você está falando, ou se você... Cara, é muito difícil. E principalmente quando você envolve futebol no Brasil, você envolve muita paixão e muito o nome também de quem fala. Então, até mesmo quando a pessoa tem já um background dentro disso, o cara fala, muita gente vai simplesmente atrás, entendeu? Vai tipo, não, tá certo, é isso aí mesmo. Se o Galvão falou, é isso aí mesmo. A NBA é assim também. Só tem filha da puta. E tipo, não, peraí, cara, você não tá... Calma. Seria até interessante alguém do próprio programa chegar e falar isso, né? Aí que você vê que realmente tá raso a discussão, tá rasa ao ponto de ninguém se indignar ali e falar, não, peraí, Galvão, agora tu foi longe demais, porra. Danilo, mas aí o que eu falo, tipo, é um programa que envolve o Galvão Bueno, o Maestro Júnior, o Paulo César Vasconcelos, o Caio Ribeiro, o Maurício Noriega, o Casagrande. Quem entende de basquete? Ninguém. Então, quando o Galvão, que deveria ser a pessoa mais entendida de basquete, porque já narrou, tem anos de futebol, fala, as pessoas vão abaixar a orelha, entendeu? E é isso, infelizmente é isso. Se fosse num debate da ESPN que tivesse o Rômulo Mendonça, que é um cara que, porra, tem anos de basquete, se fosse, enfim, até... Bugarelli. O Bugarelli, se fosse até pouco tempo atrás, por exemplo, chamassem para falar sobre isso o Rob Porto, da ESPN, da Sport TV, que é um cara que entende, sei lá, até o Marcelinho Machado, que fosse, ia representar melhor, mas ia dizer por que é absurdo, por que não é. Mas é isso, quando cai no generalismo, cai nisso. A gente começa a falar um monte de coisa que talvez a gente não saiba a fundo e aí acaba saindo uma baboseira dessa. Isso aí. E baboseira você ouve aqui no The Block. Certamente. Se você quiser ouvir baboseira, se você quiser ouvir merda embasada, vem com a gente. Escuta aqui o The Block. Grandes marcas, deem dinheiro pra gente falar baboseira. Não tem problema não. Exato. Não tem problema. Pô, vocês estão pro Galvão Bueno falar que a NBA que o Superliga é a NBA? Isso. Então, porra, isso. Dá pra gente que a gente pelo menos fala uma baboseira mais embasada. Essas marcas aí ficam pagando aqueles jantares caríssimos daquele programa. O programa é chato. Bem amigos, é chato pra um caralho. E é um papo de burguês, cara. Que quem paga o jantar, eu vou tomar um vinho. O vinho da semana passada foi maravilhoso. Caralho, você tá falando com um bando de pé rapado, cara. Nego tá pobre. E vocês ficam jogando na cara do Brasil que nego toma vinho caríssimo. E, nossa, a entrada do jantar de ontem, da semana passada, foi maravilhoso. Então eu quero ver quem paga o jantar, hein? Porra. Cara, assim, tão mal ouvindo um programa desse, sabe? Porra. Para não dizer que eu não falei bem do Galvão Bueno, vejam o Instagram do Galvão Bueno, que é uma coisa maravilhosa. Ele tá cozinhando agora. Puta, é bom pra caralho. Caguei pro Galvão cozinhando. Porra, é bom pra caralho. É muito engraçado, é muito divertido. Vejam. Enfim. Vamos falar de NBA? Vamos falar de NBA, finalmente. Vamos que vamos. Então, Danilo, voltando ao objetivo desse programa, que é falar sobre a NBA, discutir a NBA. Seu bordão é vamos discutir a NBA, rapaziada? Então, vamos discutir a NBA, rapaziada. Cara, ontem foi um dia que aconteceu muita coisa na NBA, coisas que trazem desdobramentos e tal. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre coisas que aconteceram ontem, nesses dias também, pra gente ver os reflexos disso da temporada, enfim. E começando pelo jogo, um grande jogo, aliás, entre New York Knicks e Atlanta Hawks, onde o Knicks foi vencedor por 137-127, jogo de prorrogação. Porém, aconteceu uma coisa meio chata para o Atlanta Hawks nesse jogo, que foi a lesão de Trae Young.
né? A princípio foi uma torção de tornozelo, não sabemos ainda, o Atlanta não divulgou mais nada sobre extensões da lesão, o que aconteceu, mas enfim, parece que talvez ele não volte tão cedo, porque é uma torção de tornozelo, enfim, é algo um pouquinho preocupante, né? E vamos discutir isso e vamos discutir também o jogo de uma forma geral, porque o Knicks chegou à 4ª posição no leste, então também é algo que merece ser ressaltado e discutido. Mano, na verdade, a gente geralmente não parte para esses tipos de pauta centrais de rodada, mas é porque ontem tiveram muitas coisas legais na rodada, principalmente agora que tá começando já a funilar pro playoff, né, cara? Os playoffs já estão chegando, o play-in já tá chegando, e tá ficando interessante porque, cara, começando pelo jogo do Knicks, como você retratou aí, Trae Young, por exemplo, o Atlanta perdeu a 4ª colocação pro Knicks, que já vem na 8ª vitória seguida na temporada. É uma coisa maluca, uma coisa louca. Eu, se estivesse em Nova York, agora estaria correndo nu pela Broadway inteira, porque, cara, melhor ainda, vacinar no bumbum. Eu ia estar vacinando no bumbum com uma seta para a minha nádega direita, porque eu gosto de tomar vacinas na minha nádega direita, não a esquerda eu gosto mais para apoiar. E, porra, cara, é maravilhoso, cara, você ver um time jogando desse jeito que tá jogando. Cara, Julius Randle, ídolo, ontem meteu 40 pontos, 11 rebotes, tá jogando demais. DeRozan ontem bateu 20 pontos, e o Trae Young tava jogando bem, cara, terminou a partida, né, porque ele torceu no final do 3º quarto, ele tava com 20 pontos e 14 assistências, cara. O cara tava jogando bem. Sim. Tava com um jogo bem sólido, e o Knicks, que antes nós já estávamos bem animados, mas nós colocávamos eles ali em 7º, em 6º, os caras estão chegando em 4º já, cara. Os caras já estão na 4ª colocação, estão voando, e tá trazendo uma empolgação diferente pro time de Nova York, cara, e quem gosta muito disso é o Tom Thibodeau. O Tom Thibodeau é um excelente aproveitador de hype. E isso ele é. Tanto que aquele time de Chicago chegou onde chegou nos playoffs, que é um time muito fraco, mas que tinha o DeRozan ainda no início da carreira e MVP, mas chegou com a hype, cara, que veio o DeRozan voando, pegou essa hype e falou: "Ei, essa aí, garotada, vambora, vamos pra cima e vamos ver onde esse time chega." Cara, eu tô bem empolgado, cara. Eu tô bem empolgado com esse time do Knicks. Tá me provando. Eu vi o último jogo contra o Charlotte, por exemplo. Excelente jogo do Knicks, bem coeso, um time seguro de si, cara, um time que sabe o que pode fazer dentro de quadra. E esse é o time mais perigoso, cara. Esse é o tipo de time mais perigoso, que é aquele time que sabe o caminho para a vitória. Sabe o caminho para a vitória e vai fazer aquilo muito bem. Sim. Cara, ontem, assim, ontem para mim também foi notório. Lógico, o Knicks tem seus méritos, não vou diminuir o mérito do Knicks de forma alguma, porém, o jogo foi outro depois que o Trae Young saiu, né? O Atlanta liderava, inclusive, porra, cara, eu fiquei, na verdade, a razão que eu fiquei mais puto da lesão do Trae Young não foi a lesão do Trae Young, não foi a derrota, não foi nada, é porque o Trae Young tava jogando com um óculos muito foda. Porra, jogador de óculos na NBA é tipo goleiro de boné no futebol. É uma instituição que ela precisa acontecer. E tava muito em falta. Quando o Trae Young entrou de óculos, eu falei, puta que pariu. Caralho, se esse moleque continuar jogando de óculos, eu vou começar a amar esse moleque. Porra, não, sensacional, cara. É muito maravilhoso você ver um cara de óculos jogando. Tava muito divertido ver esse moleque de óculos. E, enfim, pena que, infelizmente, ele lesionou, cara. Porque, puta que pariu, que instituição maravilhosa que é o jogador de óculos na NBA. Precisava ter mais. Pra quem não viu, era tipo um óculos oitentista. Porra, era um Juliette, tá ligado? Da NBA. Porra. Um Juliette, mano. O mano largou um Juliette na NBA. Juliette, mano. Eu fiquei, puta que pariu. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. E que pena que aconteceu isso. Que aconteceu a lesão. Mas, falando um pouquinho sobre o jogo, cara, apesar, então, continuando, saiu o Trae Young e, né, no lugar do Trae Young, armando o time, quem tem no banco? Fala pra mim.
Quem tem no banco? Fala pra mim. Quem tem? Ele. O homem do frango a passarinho, né? Que a gente... Agora, eu só criei isso pra poder falar dele, né? Porque a gente não consegue ficar um programa sem falar dele. Mas... Eu ia voltar nele no Foda-se Pauta. Ah, pode colocar, pode, por favor. Quanto mais a gente fala de Lou Williams aqui, melhor. Lou Williams e o Donis Haslem, quanto mais a gente falar deles, melhor. Cara, mas então, é uma diferença muito grande, porque o Lou Williams não é um cara que distribui assistência, que coordena o time, como é o Trae Young. O Trae Young é muito mais um cara, tá sendo um cara que tá fazendo a bola rodar. A gente, inclusive, comentou isso na última edição, como tá sendo legal isso, embora ele dê ainda uns arremessos malucos, mas enfim, ele tá fazendo a bola rodar, e o Lou Williams claramente não é esse cara. E o nosso glorioso Brandon Goodwin, que é o outro reserva, muito menos, né? Então, são caras legais de se ter no banco, mas no banco. E quando você tira o Trae Young, quebrou completamente o time, enfim. Ainda foi notório eles terem ido para a prorrogação, mas enfim, tomaram uma puta de uma lavada na prorrogação também, foi 15-5 a prorrogação. E acredito que foi muito por causa disso também. A falta do Trae Young deu uma quebradinha no time. E eu queria destacar também os 22 rebotes de Clint Capela ontem. Puta que pariu, como esse homem pega rebote? Vai se fuder. 25 pontos, 22 rebotes. E eu tava vendo aqui também, mano, o calendário agora do Atlanta. Meu irmão, o próximo jogo do Atlanta é contra o Miami, dia 23. Aí depois, dia 25, pega o Milwaukee. No dia seguinte, tudo bem, pega o Detroit, foda-se. Mas no outro dia, cara, pega a Filadélfia 2 vezes num back-to-back, cara. Pega a Filadélfia num back-to-back. Cara, é muito pesado, mano. O próximo calendário do Atlanta. E se for sem Trae Young, amigo, Nate McMillan que se segure, afivele os cintos, porque vai ser brabo. Era um time que ontem você trouxe muito bem. Pra mim, o jogo mudou realmente depois da saída do Trae Young, mas o Knicks não estava jogando mal. Estava jogando mal, tava jogando bem, não estava conseguindo realmente parar tanto o Trae Young, porra. Cara, o cara saindo no terceiro quarto com 14 assistências, era o jogo para ele terminar com 20 assistências, 20 pontos, 30 pontos e 20 assistências. Mas realmente a saída dele quebrou um pouco o esquema, mas o Knicks tá muito seguro, cara. E o Knicks agora também pega Toronto, que é um jogo muito bem vencível, digamos assim, depois pega Phoenix. Mas, cara, logo depois pega Chicago, Houston, Memphis e Denver. Cara, que são times, cara, que você pode concretizar aí 4 vitórias nos próximos 5 jogos, 3 vitórias nos próximos 5 jogos. É a reafirmação do Knicks na 4ª colocação, cara, no leste. É muito legal, cara. Tá dando muito tesão de ver esse time jogar. Sim, não sei se você falou, mas o Knicks, nesse momento, é o time que tem a maior sequência de vitórias da NBA, né? 8 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas. Nesse momento é o time com o maior winning streak da NBA. Sim. É louvável, né? Outra coisa que aconteceu ontem, teve o jogo entre Clippers e Grizzlies, né? O Clippers venceu. Clippers sem ninguém, né? Sem Kawhi, sem Paul George, venceu o Memphis. Mas uma coisa que aconteceu ontem é que depois de 8 meses, o nosso querido Jaren Jackson Jr. voltou às quadras e jogou bem, fez 15 pontos e 8 rebotes e, cara, Jaren Jackson Jr. é um cara que ele pode ser um diferencial desse time do Memphis. Pode ser que ele voltando dá uma arrancada ali pro playoff seja bem possível, até porque o Grizzlies está com 29 vitórias e acima dele está o Mavs com 31, mas já passando da zona do play-in tem o Trail Blazers com 32, então é possível. Yes, we can. Não, com certeza, mano. E ele ali com o Valanciunas, que tá jogando um absurdo, cara. Os dois podem trocar uma figurinha pesada ali. Pesada, Sim. Fica um garrafão bem fortinho ali, Cara, o Grayson Allen, começou a meter 3 agora à torta e à direita, mano. Nem sabia Sim. que o cara metia isso tudo em Duke. E o cara agora tá, eu acho que contra, se eu não me engano, o Warriors, acho que ele meteu 8 bolas de 3, 7 bolas de 3.
porra, incrível, cara. Esse time do Memphis com o Jaren Jackson, que eu tava sentindo muita falta dele, inclusive, um jogador muito bom. Dá um gásinho ali pra ele, cara, deixa ele entrar um pouquinho mais na forma. Esse playoff push aí do Memphis vai se concretizar, cara. E vai ser muito legal ver Valanciunas e ele jogando juntos. Sim, o Valanciunas também não jogou ontem, né? Inclusive, não sei se ele tá lesionado, não sei se foi poupado, enfim, mas não... Acho que ele foi poupado só. Lesão não foi, não. E eu gosto muito, cara, desse time do Memphis, cara, porque tem vários jogadores, assim, que são legais de assistir. O Kyle Anderson, o Dillon Brooks, o Ja Morant, o Grayson Allen, o Brandon Clark, o Jaren Jackson Jr., o Justice Winslow. São vários caras legais de se ver jogar e, enfim, são caras de futuro. Eu acho que juntar esse time todo vai ser... Se o Memphis conseguir deixar esses caras ali, vai ser um negócio bem, bem legal de se assistir. Não, assina embaixo, brother. Com certeza. E do lado do Clippers fica aí a destaque para a atuação do Marcus Morris, que meteu 25 pontos, e do Luke Kennard, que meteu 28, né? Na verdade, o Marcus Morris, que não tava fazendo nada essa temporada, né? Vamos ser bem sinceros. O Luke Kennard também, que, porra, ele veio como o arremessador especialista de 3, porra, tava metendo cada tijolão antes, cara. Cara, eu gosto do Luke Kennard, eu acho um jogador competente no que ele faz. Não que, na verdade, aconteceu de falarem muito no draft e tal, comparou-se muito ele ao J.J. Redick, né? Torcedores, calma, por favor. Não vai rolar isso, muita calma. Mas assim, ele tá matando nessa temporada 46%, cara. De bola de 3 é um puta índice, pô. 46%. Porra, cara, mas todos os jogos que eu vi que dependiam dele, que realmente ele precisava aparecer, ele não jogava bem. E aquela, quando o cara é um arremessador de 3 de elite, eu vejo muito ainda na visão do Kyle Korver, do próprio J.J. Redick, que é aquele cara que mata aquela bola de 3 cirúrgica, que é aquela quando você mais precisa, ou para você concretizar uma liderança, ou para você virar o jogo, e ele não faz isso. Ele faz quando o Clippers está vencendo de 30 pontos. Aí, cara, então, mas eu acho que assim, vamos ter calma também, porque ele jogava no Detroit, que, né? Enfim, jogar no Detroit você jogar no Detroit, sei lá, no time de bairro da sua cidade, talvez seja a mesma coisa. O Detroit não é bom pra ninguém. Mas ele mata suas bolas de 3, como eu disse, tá com 46%, é um cara que tem um arremesso consistente. Acho que acho que ele entra e mata suas bolinhas, enfim. Acho que esse é um pouquinho o papel dele. Eu acho que pode ser que ele, conforme vai chegando playoffs e o Clippers vai poupando jogadores, pode ser que o Kennard tenha um papel aumentado aí nessa temporada. Ontem, por exemplo, ele tentou 7 e acertou 6. Pô, puta aproveitamento. Ontem jogou muito. E, enfim, mais alguma coisa pra falar sobre esse jogo? Não, mano. Não, pra mim pode seguir. Tem outros jogos que me chamaram muito mais atenção, cara. Sim, vamos falar então do que talvez tenha sido o principal jogo da rodada de ontem, que foi o jogo entre o Philadelphia 76ers e o Phoenix Suns. Vamos deixar isso pro último, cara. Que esse daí deixar por último? Esse daí é, porra, líder e vice-líder. Tem que deixar isso por último, pô. Segurar a audiência. Então puxa aí o que fala do Wizards? 20 rebotes, amigo. 20 rebotes, amigo. Você queria falar do Wizards. O Russell Westbrook é uma instituição e o The Block sempre trabalhará para manter essa instituição de pé, erguida, sob a glória. 50% do The Block, tá? Só falando. Não. Para com esse vocal de ASMR. Tá atiçando minha nuca. Meu pelo da nuca tá atiçando. Para. O que eu tô falando é o seguinte. Cara, Russell Westbrook é uma instituição e deve ser preservada viva e pulsante em Washington. Pelo amor de Deus, que jogo maravilhoso, cara. 38-20 já no primeiro quarto pro Wizards, cara. O Curry terminou com 2 bolas de 3, cara. O jogo inteiro, que coisa mais patética, cara. Barley Beal metendo 29 pontos,
o Westbrook com 20 rebotes, cara, mais um triple-double, cara, que absurdo. Cara, o Curry vinha de uma sequência também que... Não. Negócio cara, absurdo, né? Os últimos... Eu vou pegar pra você, vamos falar aqui das últimas partidas do Curry antes dessa do Wizards, né? Ele meteu contra o Hawks, os 9 jogos anteriores, ele meteu contra o Hawks 37 pontos, contra o Bucks 41, contra o Wizards 32, contra o Rockets 38, contra o Nuggets 53, contra o Thunder 42, contra o Cavs 33, contra o Celtics 47, contra o 76ers 49, e essa foi uma puta atuação do Curry, que ele chamou o jogo pra ele, como poucas vezes eu vi, foi uma puta atuação, e ontem ele meteu 18. Vai lá e dá pra ele, então. Mas, o que eu tô falando é que, cara, eu não sei porquê, mas eu tô vendo o Washington forte também, nesse playoff push aí. Acho que eles estão entendendo que eles têm um pouquinho de chance ali no leste. Cara, 6ª vitória seguida do Wizards, cara. 6ª vitória seguida do Wizards. Eu tô vendo o Bradley Beal, que tava fora, né, por lesão, voltou jogando bem. Tô empolgado também com o Wizards, cara. E principalmente depois que quando nós fizemos a nossa visão do playoff, você lembrou muito bem do Wizards e eu falei, cara, realmente eu queria acreditar, mas não tava acreditando. Mas agora eu tô acreditando de novo. Agora eu tô, beleza, cara, vamos lá, Washington, me mostra que eu posso acreditar em vocês. Porque seria sensacional esse time, por exemplo, contra o Brooklyn Nets, cara. Imagina. Você imagine o Westbrook contra o Durant de novo em playoffs. Puta que pariu, que maravilhoso, cara. Ia ser lindo de ver, realmente. Se o Durant estiver vivo até lá, né? Porque nunca se se tiver inteiro, porque tá difícil. Uma coisa que eu gostei do jogo de ontem entre o Wizards e o Golden State foi que ontem o Wizards abraçou o small ball de uma forma que eu não tinha visto ainda, né? Porque entrou com Raulzinho como titular, Russell Westbrook e Bradley Beal. O Bradley Beal de ala, né? E o Danny Avdija enfim, ontem, inclusive, não vejam, tá? Não vão no Twitter, não vão no YouTube, não procurem a lesão do Danny Avdija contra o Golden State Warriors. Pelo amor de Deus, não façam isso. Enfim, mas uma estrutura bem baixa, né? E de caras arremessadores ali. Ontem o Raulzinho foi um cara instrumental, mas fiquei bem feliz com a atuação dele. Terminou com 18 pontos. Momento brasileiragem, já tô fazendo aqui logo. 18 pontos, 4 assistências e 3 rebotes. Foi uma atuação sólida contra um time que permitiu ele jogar. Enfim, eles abraçaram o small ball e achei bem legal, bem consistente a atuação dele. E, enfim, sendo instrumental ali mesmo pro Russell Westbrook e pro Bradley Beal, talvez essa formação se repita mais vezes durante a temporada. Não, mano, o Raulzinho tem que ser tão... Agora, aparentemente, estão vendo o que o Raulzinho pode trazer pra mesa, cara. E é muito interessante, cara, ver esse time com o Raulzinho, Bradley Beal e o Russell Westbrook rodando ali a bola. O time fica tão rápido, cara, o time fica muito rápido, porque o Russell Westbrook é um míssil. O Bradley Beal, ele consegue a infiltração muito bem, mas o Raulzinho é muito rápido também, é muito ágil. Cara, sim, sensacional. Esse time tá me dando tesão também de acompanhar, porque torço tanto por esses caras, cara, que eles merecem realmente uma colocação melhor do que eles estão hoje. E vamos ver, cara, esse playoff vai ser bem interessante. Esse play-in, cara, eu era um pouco contra, mas acho que vai ser um tesão do caralho ver esses caras, né? Vai, óbvio que vai. O play-in vai ser tipo, pegar pipoca e vai, dá play aí, vambora. E os caras jogarem, porque, meu irmão, os caras vão ter que dar a raça. É um jogo só e vai ao racha. Sim, não, cara, fato que vai ser muito legal de ver o play-in. Eu sou suspeito porque eu gosto pra cacete de qualquer coisa que seja mata-mata, né? Eu acho muito, muito legal de ver, muito bom de assistir, né? Enfim, acho bem legal, valorizo bastante. Com certeza. Outra coisa que aconteceu ontem, e aí eu queria sua opinião, Danilo, que desde a chegada do Vucevic no Chicago Bulls, que a gente esperava que fosse, né, aquela coisa maravilhosa, mas, né, não tá sendo legal. Ontem, tudo bem que sem o Zach LaVine, mas o Bulls perdeu pro Cavs,
Atuação de 30 pontos do Collin Sexton, 25 pontos do Darius Garland. E aí trazer para a mesa, né, cara? Porque a gente esperava bastante do Bulls, que eles, depois da chegada do Vucevic, e também da aquisição do Daniel Theis, que é um jogador que eu gosto bastante, para ser um cara instrumental ali também, seria legal. O Al-Farouq Amino também chegou para dar uma ajuda ali na defesa, porém não tá legal, não tá nem um pouco legal. Eles estão em 12º, não estão pegando nem play-in, então inclusive a 3 só vitórias do Cavs. O Cavs está a 3 vitórias de passar o Bulls depois do jogo de ontem. Não, mano, tá difícil, cara. Mas também vamos lá. Cara, de todas as minhas apostas, tô errando 2. Sendo que uma eu sigo de pé ferrado que o Utah ainda não vai ser primeiro lugar no Oeste. Eu acho. Cara, vou morrer abraçado nessa. Acho que o Chicago ir pros playoffs, acho que já foi pra puta que o pariu. Nem tô fazendo também muito mais questão, não. Mas o Utah perder a primeira colocação, sim. E o Chicago, cara, é impressionante, cara, como não tá encaixando o time, cara. E é aquela parada, porque você via os 3 primeiros jogos, ou não, eles ganharam os 4 primeiros jogos. Foi tipo, sim, bem igual o Denver, com a aquisição do Aaron Gordon. E, cara, você viu o Vucevic rodando bem, fazendo do jogo de 38 pontos, 17 rebotes, e falou, puta que pariu, agora vai. Agora o Chicago vai arrombar no leste. E não tá montando o time defensivamente tá uma paia, tá só buraco na defesa do Chicago. Esse jogo eu vi os melhores momentos. Cara, o time tá muito fraco defensivamente. E eu não esperava isso. Até mesmo porque, por exemplo, o Daniel Theis é um puta de um defensor, cara. O Zach LaVine não é um mau defensor. Ele não jogou ontem, sim, mas assim, as partidas que ele jogou junto com o Vucevic, não é um defensor muito ruim. O Vucevic, tenho lá minhas reservas. O Lauri Markkanen marca bem. Cara, o Denzel Valentine marca bem. E os caras não estão conseguindo montar a defesa. Parece que os caras estão querendo focar no ataque e estão esquecendo da defesa. Tipo, a gente leva aqui, mas a gente vai fazer lá. A gente leva aqui, mas a gente vai fazer lá. Mas peraí também, cara. Vocês não têm o Brooklyn Nets, 3 jogadores maravilhosos à sua disposição, cara. Você tem que realmente trabalhar defensivamente para que o seu lado ofensivo possa surgir do outro lado. E não tá acontecendo isso, cara. O Chicago tá despencando aí na tabela, o que eu achei bem estranho. Não esperava que isso fosse acontecer, ainda mais no leste. Mas eu acho que o Vucevic deve ter se arrependido um pouquinho da troca. Tudo bem que tá Orlando também, né? Que se foda. Caiu de um buraco pra ir pra outro buraco. Exatamente. A gente tem que lembrar que o Orlando hoje é o 14º, ele tá no Bulls, que é o 12º. Cara, não sei se você vai concordar, mas minha aposta de técnico demitido no pós-temporada é Billy Donovan, do Bulls. Talvez. Não fazer esse time funcionar é complicado. E, cara, eu acreditava nele porque ele, com muito menos peças no OKC, fazia o time jogar legal. Exatamente. Não, e se você parar pra pensar, são jogadores, assim, com uma certa similaridade. Tudo bem que o Russell Westbrook foge muito, mas você tinha, por exemplo, você tem o Zach LaVine, que é um cara que pode trazer a bola, explosivo, muito forte. Você tem o Steven Adams. Cara, você tem o Vucevic, que é 3 vezes melhor do que o Steven Adams. Se você não tem o Steven Adams hoje, você tem o Daniel Theis, que é um puta defensor realmente na NBA, um cara que pode fazer um jogo de força ali embaixo, de corpo ali embaixo. Cara, se você pensar até no matchup contra o Philadelphia, você tem um pivô que pode segurar o Embiid. Não pode segurar, mas pode pelo menos atrasar um pouco o desenvolvimento do jogo dele na partida. E, cara, não tá indo pra frente. Eu acho que ele não perde o emprego. Mas, assim, se Chicago ou não conseguir um jogador bom na intertemporada, na off-season, para que, apresentando um projeto para esse cara, para que o Chicago possa subir de patamar, se não começar ali no 20, sei lá, as primeiras 20 partidas, um 18-2, um 15-5, tá fora. Literalmente tá fora. Cara, eu aposto nele, no Billy Donovan sendo demitido, porque o Bulls é um ambiente muito conturbado, é uma franquia que essas trocas mesmo,
foram meio para acelerar um crescimento que não estava vindo, enfim. Aposto no Billy Donovan rodando nesse final. E vamos falar então do jogo dos jogos? No jogo dos jogos, vamos embora. Ah, não, eu só queria trazer uma coisinha sobre o Utah, cara. Utah com o nosso sexto homem do ano, Jordan Clarkson, metendo 22 pontos e Gobert 19 pontos e 18 rebotes, cara. Tá difícil. Porque o Gobert também tá fazendo muito número, né, cara? O cara entrar numa discussão de MVP eu acho meio errado, mas para jogador defensor do ano, acho que não tem outro número. Antes da gente falar do jogo dos jogos, vamos falar ontem da derrota do Brooklyn Nets pro Toronto Raptors, né, cara? Oh, que delícia, viado! O Pascal Siakam dando na cara de todo mundo, que delícia! Que delícia! Aliás, confirmou, se você vai saber por aqui também, James Harden só volta pros playoffs e Kevin Durant só volta pro time quando sai do Twitter. Sim. Tem que avisar ele lá. Ai, caralho. Mas realmente foi um grande jogo. E assim, quando você não precisa entender muito de basquete, é só pegar as pontuações, quem pontuou mais em cada time, para você entender onde está a dificuldade do outro time, né? Ontem o Nets entrou com titulares o Blake Griffin de pivô e o Jeff Green de ala pivô, né? E enquanto o Blake Griffin e o Jeff Green, um fez 9 pontos, o outro 8, e aí depois entrou de pivô o DeAndre Jordan, que fez 7, nessas posições mais ou menos, porque não tanto porque o Cam Birch entrou de pivô ontem, mas enfim, não ficou muito tempo em quadra, mas o Pascal Siakam meteu 27 pontos e o OJ Anunoby meteu 25. Nem sei qual foi a última vez na carreira que o OJ Anunoby meteu 25 pontos. Não sei qual foi a vez dele. Eu não sei quando o OJ Anunoby pulou dos 20 pontos. Ultrapassou a marca dos 20. Eu não sei. Sim. Certamente. Mas, enfim, partida horrorosa do Nets. Lógico, sempre o Kyrie Irving. Né? Lembrando que tá sem o Kevin Durant e sem o James Harden. Mas o Kyrie Irving botou a bola embaixo do braço, meteu seus 28 pontos, com 11 rebotes e 8 assistências. Flertou aí com triplo-duplo. Porém, né, perdeu pro Raptors, um dos piores times da NBA nessa temporada. E vamos lá, né? O Raptors querendo jogar, puta time. Não tem o que falar. Ontem, a formação que entrou o Van Vliet, Kyle Lowry, o Giannobi e Pascal Siakam são 4 jogadores que estavam no time campeão da NBA. Então, não tem muita desculpa para estar indo mal, né? É bem estranho estar indo mal, mas tá indo mal, enfim. Pegou um adversário melhor e conseguiu passar por cima ontem o jogo, inclusive, na Flórida. Exatamente. Tampa Bay Raptors. E, cara, eu não sei se é um tanque mal feito. Vocês estão querendo alguém no playoff, eles estão querendo ali uma 7ª, 8ª pick ali, se sobrar, sei lá. Eu não sei, cara. Eu não consegui entender muito bem o que eles estão querendo fazer nessa temporada, porque é exatamente o que você falou, cara. Se os caras resolverem jogar, eles jogam. Eles conseguem resultados. E o que eles estão querendo? Já chutaram balde? Estão de férias? Não dá pra entender, né? Cara, a gente já falou sobre o Raptors, e aí eu volto a bater na mesma tecla, que pra mim, agora talvez eles estejam se acostumando a jogar sem o Ibaka e o Marc Gasol, que eram os caras que se revezavam com pivôs, e agora talvez esteja se acostumando a isso, mas, né, um longo e tortuoso caminho que estão passando até acontecer isso. Mas, enfim, eles estão ali beirando o play-in, cara. Estão em 11º agora, o Wizards está em 10º. Ambos estão com 25 vitórias, com a diferença que o Raptors tem 34 derrotas e o Wizards tem 33. E vamos ver qual vai ser, né? Porque tá ali perto, tá passando perto ali. Verdade. Agora a gente pode ir pro jogo dos jogos. O jogo dos jogos ontem, uma partidaça. O jogo dos jogos. Vamos partir para Filadélfia para falar de Philadelphia 76ers e Phoenix Suns. O Phoenix Suns venceu por 116-113. E, cara, antes de qualquer coisa, eu queria falar que, assim, ontem foi um daqueles jogos que o Philadelphia perdeu, mas ganhou. Porque... exatamente. O mais importante de nós comentarmos esse jogo hoje, agora que tá tudo afunilando,
é exatamente pegar esse jogo e ver que, cara, o Philadelphia passava por tantos problemas, a gente sempre, eu principalmente vinha criticando aqui questão de instabilidade do próprio time e tal, o time metia 20 pontos e depois perdia. Cara, ontem foi impressionante, cara. Eu peguei aqui os dados do jogo, nenhum dos quartos o vencedor teve mais do que 2 pontos de vantagem sobre o outro. Sim. Foi um jogo muito apertado, cara. E o Phoenix é vice-líder no Oeste, só tá perdendo pro Utah. E, cara, tá jogando muito bem também. O Chris Paul liderou a equipe ontem. E o é exatamente isso que você falou. O Philadelphia não perdeu. Foi o Phoenix que ganhou o jogo. Sim. Phoenix que ganhou o jogo. A gente tem que lembrar que ontem o Philadelphia jogou sem o Tobias Harris e sem o Ben Simmons, né? Que são duas engrenagens grandes para esse time, necessárias para esse time funcionar. Um dos reflexos da não atuação do Ben Simmons foram os 28 pontos do Chris Paul. Enfim, o Chris Paul joga demais, a gente já sabe, mas se ele fosse marcado pelo Ben Simmons, talvez, acho que as coisas seriam diferentes, né? O Ben Simmons marcando é um monstro, está sendo cotado até para defensor da temporada. E uma coisa que eu queria destacar também, Danilo, como o garrafão os pivôs, tanto o titular quanto o reserva do Sixers, são, para mim, a maior combinação de pivôs defensivos hoje da NBA, porque ontem o Joel Embiid jogou 33 minutos, o Dwight Howard jogou 15. O Dwight Howard, nesses 15 minutos que ele ficou em quadra, ele pegou 11 rebotes, e o Joel Embiid, nos 33 que ele ficou em quadra, ele pegou 17. Absurdo. E como isso um absurdo, e como isso se reflete também, o DeAndre Ayton, que é um bom pivô, vai ser na minha opinião, vai ser um grande pivô da NBA, tá maturando ainda lá em Phoenix, mas ele fez apenas 10 pontos ontem. Sim. Somente 10 pontos. E o cara não consegue crescer contra esses caras, cara, quanto o Dwight Howard e o Joel Embiid. Joel Embiid ontem jogou muito, cara, 38 pontos, o já mencionado 17 rebotes, foi um absurdo, cara. E a última bola, cara, você chegou a ver o vídeo? Se ele mete a bola, sai pelado na rua. Cara amigo, você não veja a contusão do Daniel Avdija, veja essa bola, porque foi impressionante, cara. Foi incrível. A equipe de postagem das mídias sociais vai colocar isso nos stories do The Block para você acompanhar aí conosco, ouvindo nosso programa, tomando um belo vinho, uma bela cerveja, um belo refrigerante, um suquinho, faz bem, nessa sexta-feira. Mas, cara, foi impressionante, cara. Aquela última bola, se entra, meu irmão, é absurdo. É absurdo. E mais uma vez, foi Phoenix que ganhou a partida. Ganhou a partida, e o Devin Booker já tinha entendido, mas já está se tornando realmente o carregador de piano em Phoenix, e com um belo apoio do Chris Paul, é impossível isso não acontecer de forma natural, né? Sim. Cara, grande atuação, não tem nem o que falar, mas assim, mais uma vez, o Suns ganhou, mas o Sixers caiu muito de pé, porque sem o Tobias Harris e sem o Ben Simmons, que são o segundo e terceiro jogadores ali do time, foi uma atuação grande. Não sei se o que seria... o Tobias Harris marcado pelo Jay Crowder ia ser complicado pro Tobias Harris, mas o Ben Simmons e o Chris Paul ali, um marcando o outro, ia ser um grande duelo aí, digno de playoffs, né? Enfim. Pena que eles jogam em conferências diferentes e se enfrentando só numa eventual final, que não sei se vai acontecer, né? Não tem todas as chances de acontecer, não. Mas ontem o Philadelphia me mostrou ser o líder realmente do leste. Eu não vi um jogo tão forte assim do Brooklyn até o momento. De realmente se demonstrar como uma equipe que pode alcançar alguma coisa lá na frente. Tá impressionante, cara, porque basicamente o Brooklyn, por mais que seja um time divertido de se ver, é um time de pelada, cara. Você toca para um dos três e espera ver o que vai acontecer. Agora, ontem não, cara. Era uma engrenagem, era uma máquina funcionando toda para que o Philadelphia obtivesse a vitória. E, cara, ontem eu fiquei mais convencido ainda de que o Philadelphia pode sim ganhar não ganhar a conferência, obviamente pode ganhar a conferência, mas ganhar na temporada regular. Ser o primeiro, ser o líder desse leste aí. Concordo com você, acho que foi uma demonstração de força muito grande. Enfim, falando pra caralho já sobre essa rodada, então vamos partir pro Foda-se Pauta?
Vamos partir pro Foda-se Pauta. Joselito, vem, Joselito. Chega aí que eu quero trocar uma ideia contigo. Taca a vinheta. É mesmo? É! Foda-se! Então, Danilo, hoje no Foda-se Pauta tem 2 pontos aqui. Cara, o primeiro, falando de um jogador que é subestimado pela lista de playoffs, mas não por nós, né? Lista de playoffs não, lista de MVP, perdão. Falei merda aqui do nada, porque esse programa me confundiu. Nosso queridíssimo Donovan Mitchell, que Dwayne Wade deu uma declaração que Donovan Mitchell é uma versão 2.0 de mim. E sim. Então, aliás, o Dwayne Wade se tornou um sócio minoritário do Utah Jazz. Sim, talvez tenha sido um corporativismo. Talvez, mas ele lançou essa e tal, enfim. Inclusive eles falando que jogaram junto, que o Wade nesses dias aí foi lá no Utah, deu uns arremessos junto com o Donovan Mitchell. Pode ser que agora o Dwayne Wade seja um tipo de tutor aí pro Donovan Mitchell, e que tutor, né? Parabéns aí. Se o Donovan Mitchell conquistar isso, se ele conquistar metade aí do que o Dwayne Wade conquistou na carreira, vai ser muito bom pra todo mundo, pra gente, pra ele, pra todo mundo. Não, espetacular, cara. Eu não consigo ver ainda. É um puta de um jogador, mas Dwayne Wade é um dos maiores da história, né? Um cara que tá claro, ali no Monte Olimpo do basquete. Mas, cara, você realmente ser comparado com esse cara... E o Donovan Mitchell no início da temporada, da caminhada dele dentro da NBA, né? É espetacular, cara. Sensacional. E o Dwayne Wade ali mais próximo dele pode realmente ser um tutor do caralho, né? Certamente. Acho que tem tudo pra... Se formando aí essa parceria, fico muito feliz. Enfim, siga aí. Deu uma parada aí, viado. É um minioneirismo. Então já. Vindo pro meu, você tinha falado, né, do homem, do puteiro e do frango passarinho, do Williams. Eu vi com outro caso um tanto quanto intrigante, envolvendo Era o que eu ia falar. Sterling Brown. Puta que pariu. Então fala você, porque eu falei do Kevin Durant, eu terminei no Kevin Durant com o clima aqui em cima. Então conta essa aí do Kevin Porter Jr. e do Sterling Brown. Cara, vamos lá. Na segunda-feira, dia 19, nós tivemos o jogo entre Miami Heat e Houston Rockets. O Miami Heat venceu. Pós-jogo, os jogadores do glorioso Houston Rockets, Sterling Brown e Kevin Porter, resolveram dar uma passadinha no strip club, aquela casa de diversão adulta que, né, a gente já citou tantas vezes aqui. Dessa vez a gente não citou, a gente falou do Luiz e não falou de frango passarinho nem de casa de diversão adulta. Deixamos pro fim do programa. O Sterling Brown, eles estavam saindo, na verdade, dessa casa de diversão adulta, desse strip club. O Sterling Brown entrou numa van errada na saída da boate. E aí 3 pessoas tiraram ele da van e acertaram a garrafa na cabeça dele. E aí Kevin Porter, que, né, sabe tudo de jogar coisa nos outros, foi defender o colega e começou uma bela de uma porradaria na porta da casa de diversão adulta, né? Sterling Brown sofreu ferimentos, né? Ele precisou levar ponto no rosto e passou por testes, né, antes do hospital, foi liberado somente à tarde. Enfim, ele perdeu muito sangue, segundo testemunhas ali, foi uma poça de sangue foi formada ali na porta da boate, e testemunhas disseram o seguinte: se ele não fosse tão forte fisicamente e durão, talvez ele não teria sido, talvez não conseguiria sair daquela situação, ele poderia ter morrido ali. Mano, assim, já é um cenário de pandemia, né? Os malucos vão e perdem a partida pro Miami e falam, quer saber uma coisa? Foda-se, vou para o puteiro. Os caras vão pro puteiro. O cara me sai, entra na van errada e começa a discutir com a galera da van. A van não era sua, filha da puta. Não tinha nenhum brother teu ali, mano. O cara cai na porrada com os caras enfiam garrafa na cara, o cara tem laceração na face. O cara rasgou a cara inteira do maluco, do Sterling Brown, cara.
né, assim, é impressionante. E, obviamente, que o Kevin Porter Jr., você achava que o cara veio da D-League, o cara é esse, porra, agora eu vou focar na minha carreira. Focou na carreira de pó. Porque, puta que o pariu, como é que o cara me manda uma dessa, cara? Porra, segura o cu, cara, faz a coisa certa, você joga bem, cara, você tem um excelente basquete e fica na tua. Não, o maluco quer ir pra puteiro no meio da pandemia em Miami, ainda me arrumar briga. É coisa que eu não consigo entender, cara. É um cara que ganha uma grana absurda e não sabe o que fazer com dinheiro porque é burro. E aí, como resultado, além dos pontos na cara do rapaz e da porradaria toda, ambos foram afastados da NBA em virtude dos protocolos de Covid, né? Porque tá bem claro lá que você não pode, enfim, deve tomar uma multinha também maneira, ambos, enfim. Lamentável aí, né? A postura da rapaziada. Estamos terminando o programa aqui em cima. Aqui em cima. Certeza. Energia muito lá em cima. A gente começou com energia lá em cima e estamos acabando com energia lá em cima também. Essa galera, cara, se você vai fazer merda, jogador da NBA, você vai fazer merda. Didi, se você tá ouvindo aí o programa antes de ir pra NBA, não vai em puteiro, mano. Já tá vendo que NBA e puteiro não dá. Não rola. Então é isso, galera. Até a próxima segunda, então, quer dizer, até a próxima terça, quando sai a próxima edição do The Block, né? O AVC seguiu aí, viado. Oi? O AVC prolongou aí. Não, é porque eu tive uma confusão com gravação e divulgação, mas enfim, até a próxima terça, quando sairá a próxima edição do The Block. E, como sempre, nosso The Block de hoje está embalado, postado para viagem, sendo entregue para vocês no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube. Um abraço a todos e valeu! Galera, muito obrigado, até a próxima e fiquem longe de puteiros, hein? E, por favor, acertem a van que vocês forem entrar também, né? Pelo amor de Deus. Até a próxima.